Atenção, advogados e peritos contadores. Hoje você vai entender as reviravoltas mais recentes nas ações da revisão do PASEP, incluindo a decisão do STJ que suspendeu nacionalmente processos sobre o tema 1.300. Os tribunais ainda não chegaram a um consenso. Alguns clientes conquistaram decisões favoráveis, outros estão enfrentando obstáculos. Mas sabe o que faz a diferença? O caso concreto, as provas e, claro, a forma como o cálculo é apresentado ao juiz. Vamos direto ao ponto para entender o impacto dessas decisões na sua estratégia. Em dezembro de 2024, o STJ suspendeu em todo o Brasil os processos que discutem o ônus da prova sobre os saques nas contas do PASEP. Essa decisão, no âmbito do tema 1.300, busca definir duas questões importantes para as revisões do PASEP. Primeira delas, o Banco do Brasil deve seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil? Segunda, quem deve provar se os saques feitos são regulares? O banco ou beneficiário? Mas calma, nem todas as ações foram afetadas. Se o pedido for sobre correção dos rendimentos, expurgos ou prescrição, o processo continua normalmente. Mesmo com a suspensão do tema 1.300, vamos analisar no vídeo de hoje uma decisão publicada antes dessa medida, em maio de 2024. Ela traz um ponto crucial para o sucesso das ações: a importância dos cálculos bem elaborados. Acompanhe na tela comigo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse julgamento, enfatizou que o Banco do Brasil, ao contestar a ação, não apresentou os cálculos detalhados dos depósitos e atualizações, limitando-se a relatórios dos rendimentos sem justificativas completas. Isso prova como os cálculos bem fundamentados fazem toda a diferença em casos do PASEP. E antes de esmiuçar esse processo, que tal recapitular alguns pontos importantes sobre esse assunto? Bom, primeiro deles, quem é o cliente? Na revisão do PASEP, anota aí, todos aqueles que ingressaram no serviço público até 4 de outubro de 1988 e que tomaram ciência dos desfalques realizados em suas contas do PASEP nos últimos 10 anos têm direito à revisão. Este grupo inclui militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, militares estaduais, Policial Militar, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar, servidores públicos federais, estaduais e municipais, empregados públicos e sucessores de servidores ou militares falecidos. Tá, Ana, e por onde começar? Sempre pelos cálculos. Não entre com essa ação sem um cálculo bem elaborado, pois isso pode dificultar a suscitação de uma perícia judicial. Dito isso, vamos à análise de um caso real? E melhor ainda, na fase de cumprimento de sentença? No caso que eu separei hoje para vocês, o autor afirmou que mesmo após décadas, o saldo disponibilizado em 25 de 10 de 2016 foi de apenas R$ 364,69, bem inferior ao devido, como restou demonstrado no parecer técnico anexado na ação dele, que constatou que em 15 de maio de 2020 a diferença seria de R$ 39.734,37. Bom, com base nisso, o que ele fez? Ele requereu a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dessa diferença, estipulando um valor da causa de R$ 39.734,37. Bom, o banco se defendeu, obviamente, impugnando primeiramente a gratuidade da justiça, legitimidade passiva, incompetência do juízo, prescrição e tudo mais que a gente já conhece muito bem. Em junho de 2022, o perito elaborou a planilha de cálculos e destacou que o saldo na data do saque, em outubro de 2016, deveria ser de R$ 8.704,98. Isso, claro, com correção monetária e juros de mora, certo? Depois veio a sentença, logo no início de 2024. E aqui eu quero destacar alguns pontos para você bem relevantes quanto à prescrição e quanto ao mérito. Então vamos lá. Da prescrição, olha só o que o magistrado destacou nessa decisão. Ele fala que o conhecimento se obteve a partir do momento do acesso à conta do PASEP e que, portanto, não há que se falar em prescrição, como o Banco do Brasil alegou. Então, esse é um ponto bem interessante, porque a gente sabe que hoje a questão do ponto inicial da prescrição, ela não é unânime. A gente tem decisões diferentes nesse sentido, e essa foi uma decisão bem favorável nesse sentido. Então, só demonstrando para vocês como esse ponto da prescrição ainda também está sendo bastante debatido nos tribunais, e vocês podem sim estar destacando na tese de vocês que o momento da ciência se deu a partir da obtenção, por exemplo, do extrato junto ao Banco do Brasil ou do acesso à conta. Bom, homologou o laudo pericial, maravilhoso, né? E no mérito, quais são os pontos importantes aqui? Um deles é um que está agora pendente do julgamento do tema 1.300, que é, pela documentação apostada, o que ele diz? Em especial pelo extrato da conta do PASEP, observa-se que houve depósitos, os repasses, ao titular da conta, sob as rubricas pagamento de rendimento FOPAG, o que afasta a alegação de saques indevidos. Então aqui, para esse magistrado, a tese dos saques indevidos já era. Em contrapartida, o que ele vislumbrou? A ausência de aplicação da correção monetária dos valores constantes nessa conta. Então,
Então aqui ele afastou a tese dos saques indevidos, mas a da correção monetária ele manteve. Claro, gente, que seguindo muito ali também do que estava no trabalho do laudo do perito. Fala assim, ó, a partir do laudo pericial é possível concluir que o requerido não procedeu ao devido creditamento das atualizações, a incidirem sobre os valores depositados na conta do individual do PASEP. E lembrando, gente, esse ponto da tese, ele ainda está acontecendo. O tema 1300, como eu falei no início do vídeo, ele só suspendeu temas que estão discutindo a questão ali da ônus da prova. Ou seja, quem deve provar aí nos autos que realizou os saques indevidos? É o Banco do Brasil ou o beneficiário? Então, esses temas, sim, estão pendentes de julgamento, estão ali paralisados. Mas, por exemplo, essa questão aqui dos depósitos, né, das aplicações, da questão da correção, não. Isso ainda está tramitando, como a gente viu aqui nesse processo foi procedente. Então, a partir do laudo, essa foi a constatação. A ação foi julgada parcialmente procedente, no valor de 8.704, ainda acrescidos de juros de mora, dá um valor aí bem legal. E aí, o assunto foi para o tribunal. Em 4 de 2024, bem rápido por sinal, eles conheceram o recurso e foi negado provimento ao recurso do Banco do Brasil. E aí, a verba honorária foi, por sinal, majorada. Bom, o processo transitou em julgado em 5 de 8 de 2024, e aí começou a fase maravilhosa que todo advogado espera, que é o pedido de cumprimento de sentença. Olha só na tela aí o pedido de cumprimento apresentado pelo autor, que aí é um dos pontos que eu quero comentar com você, erros comuns na hora do cálculo que fazem a diferença. Transitou em julgado, o advogado se preparou, opa, peticionei, vou entrar com pedido de cumprimento de sentença. E aí, lá ele elaborou o cálculo dele, atualizado até agosto de 2024, colocou os valores devidos e tudo mais, acrescentou uma multa, enfim, totalizou que aquele valor estipulado lá de 8 mil virou 45.009,98. O que aconteceu? Claro, o Banco do Brasil impugnou esse pedido de cumprimento de sentença, destacando que o valor devido era 19 mil e não 45, não fazendo sentido o acréscimo da multa colocado pelo autor. E a verdade é que o Banco do Brasil tinha bastante razão nessa impugnação. Aí houve um despacho e o que o magistrado disse? Que diante das impugnações, ele determinou a remessa dos autos à contadoria. Vê só, gente, o tempo que isso tudo leva. Então, diante da apresentação da inicial, lá no início da execução, o autor colocou uma multa que não deveria ter colocado no cálculo. Esse valor elevou o valor dessa execução. Obviamente, o Banco do Brasil impugnou e isso levou que os cálculos fossem remetidos para a contadoria. Então, assim, olha o tempo que isso levou só porque no início da execução o autor errou nos cálculos. Então, vamos lá. Nos cálculos da contadoria, deu que o valor devido seria 17.324,35. Eu fiz esse mesmo cálculo aqui no CJ e olha só como o Banco do Brasil tinha razão. Eu cheguei no valor muito próximo do Banco do Brasil. Eu vou abrir aqui minha tela para vocês e aqui, ó, a gente pode ver, eu vou colocar as mesmas configurações da sentença. Eu coloquei o termo final também com base no trânsito em julgado, então 10 de 10 de 2024. É uma decisão do TJ de Goiás, então coloquei também juros de moras de 1% ao mês, a partir de 8 de 7 de 2020. Aqui eu lancei o valor devido, né, aquele 8.704 que foi apurado no laudo pericial. Confirmei aqui as minhas configurações. Não, honorários aqui eu não coloquei, só separei o valor realmente da execução. E aí cheguei aos 17.328,06, ou seja, muito parecido com o cálculo da impugnação realizada pelo Banco do Brasil. Dito isso, eu quero destacar para vocês dois erros muito comuns que eu vejo no cálculo do PASEP. Erro número 1, apresentar os cálculos de liquidação incorretamente. Apresentar os cálculos de liquidação da sentença de forma incorreta, o que aconteceu? O autor acabou prolongando o processo e adiando o recebimento dos valores devidos pelo cliente dele. Esse erro levou à impugnação dos cálculos, seguida pela análise do contador judicial, que no fim confirmou os pontos levantados pela impugnação do Banco do Brasil. Erro número 2, não apresentar os cálculos detalhados e deixar o resultado nas mãos do perito. Em diversas decisões que eu já li do PASEP, é comum encontrar críticas aos valores apresentados nas petições iniciais. A falta de precisão nos cálculos é vista com preocupação pelos juízes, como mostra esse trecho da sentença. Em que pese os cálculos autorais não tenham adotado os índices legais para apuração da atualização do saldo, em sede da perícia, realizada de acordo com os parâmetros legais vigentes, constatou-se a existência de saldo remanescente no importe de 8.704,98. Ou seja, o autor acabou deixando o resultado da ação dele nas mãos do perito, o que pode ser um grande risco caso o laudo pericial não seja favorável. Encerramos esse estudo de caso e ficou claro, cálculos bem feitos fazem toda a diferença. Agora você já sabe que o STJ suspendeu processos do tema 1300, mas muitas ações seguem normalmente. Decisões recentes mostram que erros nos cálculos podem prejudicar a execução e favorecer o banco. Sem um cálculo preciso, você perde tempo, dinheiro e pode comprometer o resultado da ação. A pergunta é, você tem as ferramentas certas para fazer esses cálculos com segurança? O CJ agora
conta com uma inteligência artificial que extrai os dados das microfichas automaticamente e em segundos. Se você ainda não usa uma calculadora específica para o PASEP e outras ferramentas que otimizam o seu trabalho, é hora de mudar isso. Quer se destacar nessa área e garantir os melhores resultados para os seus clientes? Então se inscreva no nosso canal, ativa as notificações e acompanhe nossos conteúdos exclusivos. E se você já teve problemas também com a impugnação dos seus cálculos, comenta aqui e vamos trocar essas experiências. Até a próxima!